Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículos do 1 ao 11. Diz assim: Jesus, porém, foi ao Monte das Oliveiras. Passa, Rodrigo. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Pode se assentar? Glória a Jesus. Espírito Santo, eu peço a Ti que conduza a minha vida mais uma vez, conduza a minha mente, os meus lábios, o meu raciocínio, para transmitir ao Seu povo tudo que o Senhor me entregou. Eu peço a Ti a Sua graça, Pai, a Tua misericórdia, dá-me da Tua benevolência, Senhor, para que eu consiga passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Não vejo capacidade em mim, ó Deus, para transmitir algo que é inspirado pelo Teu Espírito. Por isso que eu peço ao Espírito Santo que seja a minha inspiração nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu quero falar com os irmãos um pouco, já está até aqui, sobre gestão de conflitos e solução de problemas, dentro dessa perspectiva, desse texto aqui que nós lemos. Passa o primeiro, Rodrigo, para a gente. Vamos lá. Primeiro eu quero definir com os irmãos o que é problema. Problema, algo difícil de resolver, de solucionar, uma situação difícil de lidar. Tudo que é um problema é algo que nos causa dificuldade à solução. É algo que nos vai gerar um incômodo para solucionar, certo? Quando nós éramos alunos lá da escolinha, da escola, nós fomos apresentados a uma matéria que chama-se matemática. E a matemática, obrigado, meu querido, Deus abençoe. Quando a professora ia nos passar um exercício, o que ela escrevia? Vou lhes passar um problema. Vamos lá, vamos forte. Vou lhes passar um problema. Porque, irmãos, eu não sei para os irmãos, mas para mim matemática é um sério problema. Então, assim, toda situação, todo momento, circunstância que nos causar esforço, dificuldade de solução, aquilo que é difícil de lidar, nós vamos identificar ali um problema. E aí eu quero que os irmãos entendam hoje que problemas não são resolvidos com ações paliativas, e sim com ações efetivas, certo? Vamos dar uma caminhada hoje, tomando o exemplo de Jesus e aplicando algumas considerações práticas na nossa vida sobre como solucionar problemas. Vamos lá. Antes de qualquer ação, faz-se necessário o entendimento de que, vamos lá, a primeira coisa, realmente temos um problema? Olha lá, 70% dos problemas que projetamos em perspectiva futura
jamais acontecerão. Sabe o que é isso? É o que nós resumidamente chamamos de sofrer por antecipação, por antecedência. 70% dos problemas que nós imaginamos nem existirão. Tem pessoas que sofrem por situações que eles nem viverão. Por quê? Os problemas que eu estou colocando ele em projeção, em perspectiva futura, a solução dele não existe, porque nem o problema existe. Tem gente que ele acorda, que ele vê uma situação e ele já fala: eu acho que vou ter um problema. Então, por achar que terá um problema, ele já começa a sofrer. Preste atenção. Tem muitas pessoas, eu já pude conversar com pessoas que são inseguras na relação de relacionamentos amorosos, que a pessoa começa a viver um problema de traição sem estar sendo traído. A pessoa acha que o outro é falsa com ele sem que a pessoa tenha dado nenhum motivo para isso. O problema é insegurança pessoal. É uma projeção de um problema futuro. A pessoa sofre por antecipação. Nem chegou, ele já está sofrendo. E isso é extremamente difícil de lidar. Tanto para a pessoa, porque ela se torna insegura em muitas ações da sua vida, e tanto para quem está em volta. Por quê? Como é que eu vou gerir o que não existe, irmãos? Fala para mim. A pessoa está vivendo um conflito próprio, certo? A pessoa está vendo uma solução que ainda não existe, porém ela quer uma solução. Então presta atenção. A primeira coisa que eu tenho que identificar: eu realmente tenho um problema? Realmente o que eu estou projetando está acontecendo? Então vamos lá. Quando passamos dessa fase de identificar se temos um problema, detectado que realmente existe um problema, é hora de buscar a solução. Todo problema carece de solução. Irmãos, se tem uma coisa que nós somos, é mestre em procrastinar as coisas, empurrar. Não é verdade? Quem já ouviu a expressão virou uma bola? Vamos lá, termina. Virou uma bola de? Por quê? Porque não foi tratado no começo. Como que é uma bola de neve? Para quem nunca viu, começa a rolar uma bolinha desse tamanho, e ela vai rolando, vai grudando mais neve, vai grudando mais neve, vai grudando mais neve, daqui a pouco ela está desse tamanho, daqui a pouco ela está desse tamanho, daqui a pouco ela está desse tamanho, daqui a pouco ela vira uma bolona. Vira uma avalanche. Exato. E aí o que acontece? O problema é, quando eu tenho que detectar, quando eu detectar que eu realmente tenho um problema, eu preciso dar uma maneira, procurar uma forma de solucioná-lo. Porque quanto mais eu empurrar, mais perspectiva da solução se tornar cada vez mais difícil eu tenho. Vamos aprender com Jesus alguns exemplos de se gerir um problema. Eu quero te perguntar, eu quero te fazer um desafio. Enquanto esse estudo vai decorrendo, eu quero te pedir para não desligar a mente, para ficar aqui, porque eu quero que você entenda com você mesmo. Irmãos, enquanto eu estudei isso essa tarde, eu encontrei um monte de falhas na minha maneira de gerir os meus problemas, de gerir os meus conflitos. Às vezes nós achamos que a situação está muito difícil, que a solução é impossível, quando o que eu preciso mudar são os modos operantes para que eu consiga chegar à solução dos meus problemas. Entende? Então vamos andar. Eu separei algumas aqui. Vamos lá. Primeira coisa, para que eu aprenda com Jesus a ter uma vida em que eu consiga solucionar os meus problemas. Qual que é o primeiro lá, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3. Mantenha uma vida de oração. Olha
Olha só, o capítulo 7 do versículo 35, é aquele versículo que todo mundo gosta de mandar nos memes pra gente, né? Olha, domingo depois do culto vai acontecer, vai se cumprir a palavra de Deus. Lá em João 7,35, e todos foram para sua casa, né? Todo mundo gosta de brincar com isso. Agora presta atenção, e cada um foi para sua casa. Aí o versículo 1 do capítulo 8, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Fazer o quê? Agora eu te pergunto, olha o exemplo que Jesus nos dá. Uma vida de oração. Ele sendo Deus em carne, mantinha uma vida de oração. Por quê? O Senhor Jesus vai dando o exemplo para nós, que a única maneira de estar na terra conectado com Deus é através da... Eita! A única forma de estar na terra falando com Deus é através da... A palavra oração significa um dos seus significados, conversa, diálogo, relacionamento. Agora a primeira coisa que eu quero perguntar para você: incluímos oração como modus operantes das nossas soluções de problemas? Temos feito isso? Tá, identificamos um problema, grande ou pequeno, é um problema. Por quê? Se eu perguntar para as crianças aqui, eles têm um problema. Um bebê recém-nascido tem um problema. Quando ele está sujo, quando ele está com fome, o que ele faz? Porque ele tem um problema. Pode ser pequeno, mas para ele é grande, ele não sabe resolver. É um problema. Uma criança que depende para tudo, sente dor, o que ela faz? Chora. Ela fala: papai, mamãe, está doendo, eu tenho um problema. Entende? O adolescente tem problema? Tem. Pode não parecer, mas ele foi dormir bem-humorado, acordou mal-humorado, é pico de humor para cima e para baixo, vai pegar o pão, derruba o leite, o corpo está crescendo, coisa que não tinha aparece, daqui a pouco a cabeça inúmera de dúvidas. Que é isso? Problema? Vai chegando a vida do jovem, perspectiva de família, estudo, profissão, entende? Vida ministerial. O que é isso? Problemas da vida. A pessoa, cada um na sua faixa etária. É por isso que eu fico chateado quando eu vejo, eu já vi alguém chegar no púlpito: jovem acha que tem problema. Não, irmão, todo mundo tem problema. Não é porque alguns parecem maior. Irmão, sabe qual é o maior problema do mundo? Se você puder anotar isso, anota. Sabe qual é o maior problema do mundo? O seu. O seu é o maior problema do mundo. Para quem? Para você. É por isso que eu não posso menosprezar os problemas das pessoas. Talvez você olha para o meu problema e você fala: nossa, eu solucionava isso num tapa, por isso que Deus não te deu. Ele entregou para mim, ele permitiu que eu passasse. E aqui eu não estou falando de problema que eu procuro com a minha própria mão, tá? Estou falando de problema, certo? Presta atenção. Quando eu olho para o problema do irmão, eu olho e falo: nossa, o irmão está chorando por causa disso. Emerson, então como é que eu vou entender o meu irmão passando por um problema que para mim é pequeno? Vamos lá? Como eu entendo o problema do meu irmão que para mim parece pequeno? Isso tem que ser na família. Isso tem que ser no trabalho. Isso tem que ser na igreja. Ai, quer chamar atenção. É muito fácil quando não é o nosso problema. Entende? Vamos lá. Uma vida de oração para resolvermos os nossos problemas. Por quê? Com uma vida de oração eu estou conectado a quem, irmãos? Forte. Deus. Eu conectado a Deus e Deus conectado a mim, presta atenção. Ele vai me dar algo chamado saber.
visão ampla, sabedoria, conectado ao Senhor, o Senhor vai me trazer uma visão do que eu não tenho. Aí eu peguei esse exemplo de Daniel capítulo 2, do versículo 16 ao 19. O rei Nabucodonosor tem um sonho, não lembra do sonho. Bibi, parece que ele está de brincadeira, fala a verdade. Ele tem um sonho, não lembra do sonho, fala para os sábios: ei, qual foi o sonho que eu tive? Como é que soluciona esse negócio? Aí os sábios dizem para ele: rei, ninguém comanda como o senhor, mas o que o senhor está pedindo é difícil demais. Aí o rei: todo que é sábio do Império Babilônico vai morrer, eu vou matar todo mundo. Daniel entra. Agora eu te pergunto: temos um problema ou não? Ô irmão, está sendo filmado, me ajuda. Temos um problema ou não? Sim. Temos. E que problema? Eles já deram a sentença, não conseguimos solucionar. Só que qual é o nosso primeiro tópico? Uma vida de oração. Quem vai entrar em cena? Alguém que ora 3 vezes ao dia. Aleluia. Eu tento manter igual palestra, mas não dá, irmão. Glória a Deus. Quem vai entrar em cena? Alguém que vive na terra com a cabeça no céu. Está na Babilônia sonhando em voltar para Jerusalém. Glória, aleluia. Presta atenção nisso. Ele entra diante do rei e fala assim: rei, calma. Me dá um tempo. Eu vou falar com Deus para que ele traga a solução disso. Ele volta, chama 3 amigos. Alguém arrisca? Sadraque, Misael, Azarias e Ananias. Ok? Sadraque, Mesaque e Abednego. Presta atenção. Eles vão fazer o quê? Orar. Preste atenção numa coisa. Quando o problema entra nessa casa aqui, ó, quando o problema entra nessa casa, o que está escrito aqui, irmãos? Impossível. Impossível. Quando o problema entra nessa situação, o que eu vou fazer com as minhas mãos limitadas? Nada. Aí eu tenho que subir de nível. Eu tenho que sair da limitação humana para toda a ilimitação de Deus. Deus é ilimitado. Aleluia. Ele não conhece o impossível. Ele tudo pode. Glória. Aí o que acontece? Alguém que está prestes a morrer é salvo por alguém que tem uma vida de oração, porque ele fala com Deus e Deus fala com ele. Aí Deus vem e conta todo o sonho. Daniel entra na presença do rei e soluciona o problema. Glória a Deus. Agora eu te pergunto: o porquê? Pode apertar, irmão, com carinho? Pode ou não? Amém ou não amém? Amém. O porquê que a gente exclui a oração da nossa solução de problema? O que acontece com a gente? Eu quero que você pense comigo. Quando é que a gente lembra de orar? É quando... Não, só quem é sincero. É quando a bola está desse tamanho ou quando ela já está assim? Quando ela está em cima. Ela já começou a rolar lá e você está falando: não, ainda dá, ainda dá, ainda dá, ainda dá. Quando ela chega para pegar e lembra: socorro! É assim ou não é? Então nós temos que entender que, olha lá, Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino e sua pessoa. Olha isso aqui agora. A oração muda principalmente a minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias.
Por quê? Das circunstâncias. São nessas questões que estão os nossos problemas, que precisam ser geridos, solucionados. Quem tem uma vida de oração, conhece tanto a Deus e é tão íntimo, preste atenção, quanto mais oração, mais proximidade. Quanto mais proximidade, mais intimidade. Quanto mais intimidade, mais segredos revelados. Oh, glória! Aleluia! Entende? Então preste atenção. Eu vou ter uma visão diferente de Deus, do próximo e das circunstâncias. As circunstâncias que antes para mim eram aterrorizadoras, agora, por ter uma vida de oração e conhecer o Deus com quem eu tenho, eu sei gerir e solucionar os meus problemas de maneira melhor. Porque foi o que o Daniel falou lá em casa hoje à tarde. Abre-se na minha frente um leque de possibilidades de solução de problemas. Ou você nunca passou por isso? Você se mata, dá murro em ponta de faca, grita, pede, aí vai para a oração. Daqui a pouco você não encontra só uma forma de resolver, você encontra um monte. Então vamos entender hoje? Manter uma vida de oração me dá a possibilidade de ser um gestor melhor dos conflitos e problemas que eu vou ter na minha vida. Amém? Amém. Segundo ponto, tenha sensibilidade. Olha isso aqui, outra coisa. Tenha sensibilidade para distinguir quem ou qual é a proposição ou a proposta do problema. Qual é o problema que está sendo proposto a você? Vamos lá, olha só. Muitas pessoas tornam-se mediadores tolos ao proporem soluções a problemas sem terem o pleno conhecimento de causa. Versículo de número 3, por isso que eu pedi para você continuar com a Bíblia aberta. Ó. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Quando eles trazem uma mulher, olha só, qual é o problema? Uma mulher pega em adultério. Ó Jesus, presta atenção nisso aqui, ó. Identificar. Qual é o problema? Adultério. O que a lei fala sobre adultério? Entendeu? Jesus, eu tenho que entender qual é o problema que eu estou tratando. Gente, você quer ver onde isso faz uma diferença total? Pega um casal em discussão. Eles vêm de 15 dias acumulando problema e não resolvem. Daqui a pouco eles começam a discutir. Depois de meia hora, para esse casal e pergunta: vocês estão discutindo por causa de quê mesmo? Estão rindo? De quem? De nós mesmo, né? Presta atenção. Não é? Olha aí, ó. A gente não soluciona. Aí quando vai solucionar, por causa de um, a gente quer solucionar todos ao mesmo tempo. E aí a gente começa a falar. Vamos pegar a continuidade de casal. A gente começa a falar de filho, finança, e aí tentando tratar o problema do filho, mas com a solução que é de finança. Aí a gente começa a falar do carro, tentando tratar com o problema que é para a solução do filho, e não soluciona nada. Precisamos aprender a gerir. Do que está sendo tratado? Qual é o problema proposto? Entende? Do que eu estou falando agora? Jovem, é o quê? Qual é o problema que tem que ser tratado? Com mais rapidez. É escola, é estudo, é o quê? É saúde, é sonho. Qual é o problema? Entende? Distinguir, prestar atenção, saber sobre o que estou tratando. Não adianta Jesus agora querer tratar um problema que é de adultério com lei do levirato. Entende? Distinguir qual é o problema, saber do que se trata. Gente, eu já vi cada coisa na igreja. Eu sou filho de pastor, neto de pastor. Eu cresci dentro desse ambiente. Gente do céu. Era uma reunião para liderança de mocidade. Eu não sei como é que foi parar em briga de uniforme do Congresso retrasado. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Eu fiquei olhando. Nós temos essa dificuldade.
centralizar problema, distinguir, focar, é esse problema aqui. Nesse problema aqui, a solução é essa aqui, a ordenança é essa aqui. Quando o problema é finança, o que é finança? Economia, controle de gastos, cortes, fim de regalia, segurar um pouco, abrir a mão um pouco também, que não é só segurar também, entende? Saber que problema eu estou tratando. Olha como que Jesus faz. Jesus vai tratar o problema certo, com a causa certa, com o mandamento certo, dando a solução certa. Olha como Jesus ensina. Gente, fala a verdade, esse livro aqui é incrível. Ele ensina tudo pra gente. Jesus está nos ensinando a ser um gestor de problema. Olha lá, identificar um problema e tomar uma ação. Essa frase eu soltei lá na chamada do vídeo. Identificar um problema e tomar uma ação sem ao menos conhecer o processo, ou seja, como que soluciona, como que funciona, qual a causa raiz, o que está acontecendo. Eita, aqui eu vou falar. Dá opinião no problema dos outros sem saber o que está acontecendo. Alguém me chama para ser mediador de um problema. Aí lá vai eu, sem saber nada do que está acontecendo. E chego lá e falo, é isso, é isso, é isso, é isso. Quando na verdade é aquilo, 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 aquilo. Vai dar certo, irmão? Vai piorar. Vai o quê? Vai piorar. Tá de parabéns, é isso mesmo. Entende? Ei, olha lá. Identificar o problema e tomar uma ação. Por quê? Nós vamos partir da premissa que a ação é o que vai nos trazer a solução. Vamos falar para não dormir, vamos lá. A ação é o que vai nos trazer a solução. Aleluia, é isso aí. Então vamos lá. Quando eu identifico um problema e eu vou tomar uma ação sem ao menos conhecer o processo de todo esse problema, é o mesmo que dirigir de olhos vendados. Vai dar certo, irmão? Eu não vou fazer isso nunca, porque eu não sou louco. Mas imagina eu te emprestar meu carro ali e você fala assim, Emerson, eu preciso lá em casa. Você me empresta o carro? Toma, irmão. Aí na hora que você entra lá, você vê e põe uma venda no olho. Você vai até onde? Até o primeiro poste. Agora eu te pergunto, tem gente que está tentando solucionar problema assim ou não? Não conhece nada, não sabe a origem, não sabe o processo, não sabe qual a causa raiz, como nasceu, como nasceu. Aí Jesus sabe, ela foi pega. Uma infidelidade matrimonial. Certo? Em que estágio está o problema? Jesus, ele sabe tudo, mas ele vai nos dar um ensinamento que nós podemos aprender aqui e tomar uma lição. Ele é ilimitado, nós somos limitados. Tem estágio de problema que eu não sei dar uma opinião para solucioná-lo, Gabriel. Irmãos, sabe uma dificuldade que o ser humano tem? A dificuldade de falar assim, não sei. Não tenho resposta para isso. É tão mais bonito, não sei, vou procurar, depois te falo. Gente, eu já fiz isso em estudo. Eu fui para um estudo lotado a igreja, um adolescente levantou e me perguntou um negócio. Eu olhei para ele e falei, filho, somos dois agora. Você não sabe e eu também não. Mas no final eu te passo meu WhatsApp. Eu vou para casa, vou pesquisar, vou estudar e te mando uma resposta. Nós não somos obrigados a saber tudo. Irmãos, e por mais que a gente estude, aprenda, nós vamos morrer sem saber quase. Vamos lá, humildade, para ficar bonito. Por mais que a gente estude, aprenda a correr atrás, a gente vai morrer sem saber quase. Pronto. O saber não ocupa espaço na mente. Nunca vai ser cheio. Nunca vai ser cheia. Entende? Olha isso. Não, eu sei muito. Eu sei demais.
Precisou de um problema, me liga. Sério? Tem problema que a gente tem que entender que estágio ele está. Porque se a gente dá uma situação, uma solução, irmãos, num problema, num estágio muito avançado, em que eu não tenho a condição de estancar o sangramento, o que eu vou fazer? Eu vou acabar de matar. Eu vou acabar de piorar o negócio. Então eu preciso entender que eu não posso entrar num problema de olho vendado. O que é isso? Sem saber de nada. Não, eu sou crente, tenho revelação, nem tem vida de oração nem nada. Ah, não, sou crente, Deus me revela. Vamos lá, fala, que o teu servo ouve, irmão. Doido para saber o problema dos outros. Tem gente assim ou não, gente? Não, fala alto, sim ou não? Sim. Tem. Fala, irmão. Ah, irmão. Aí a pessoa vai dar conselho. Irmão, quando alguém for te aconselhar e ela começar assim, irmão, eu no seu lugar, sai fora disso. Estou falando besteira, pastor Edson? Ó, irmão, eu no seu lugar. Ei, conselho é mostrar caminhos, abrir possibilidades, não entregar para a pessoa uma solução segundo a sua vontade. E se você é servo de Deus, os seus conselhos têm que ser levando a pessoa para viver a vontade de Deus, para viver uma solução dada pelo Senhor. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Teve um jovem meu, que ele chegou para mim e falou para mim: Emerson, descobri que a minha noiva está me traindo. E a gente tem 2 meses para casar. Eu falei: você está com um problemão. E me trouxe um problemão. Eu disse para ele: eu não posso te falar para separar dela. Porque se você separa dela e depois vai viver infeliz, você vai falar: por causa daquele orelhudo eu perdi a mulher da minha vida. Se eu falo para você ficar com ela, e acontece isso no seu casamento, você vai falar para mim: eu fiquei com ela e estou vivendo uma vida de traição por causa do Emerson. Ore ao Senhor, peça a Ele um direcionamento. Se você for capaz de olhar para ela sem sentir a dor do que você está sentindo agora, entende? Você nunca pode tomar para você a solução do problema dos outros, porque se der errado, você tem grandes perspectivas de ser o culpado. Aconselhar, irmãos, não é dar sentença. Muitas das vezes você tem que até se colocar no lugar da pessoa para você conseguir entender a verdade que ela está passando. Porque só você de olhar e opinar assim, se você colocar no lugar, é difícil. Exato. E sempre tentar levar, conduzi-la, obrigado, viu? À vontade de Deus. Ei, presta atenção. O direcionamento que... Obrigado, Gabriel, Deus abençoe. O direcionamento... Eu pedi para ele abrir, irmãos, não é abusando do menino, não. É que um dia eu pregando, eu fui abrir, eu molhei Bíblia, púlpito e tudo com uma mão só, entendeu? Então, é medo mesmo, tá? Presta atenção. Eu já derrubei tomando, vocês viram? Presta atenção. Quando eu faço isso, eu tenho um problema sério de eu me colocar como condutor da solução que alguém vai fazer, quando na verdade a melhor condução que nós precisamos buscar é a de Cristo. Passa para mim, Rodrigo. Vamos lá, terceira etapa. Saiba que tratar problema não se faz obrigatória a exposição dos envolvidos. Gente, olha só o que os homens fazem.
Os homens encontram uma mulher em adultério. Ela está adulterando sozinha? É impossível. Certo? Eles trazem ela e expõem. Ok? Existem problemas, e eu vou te falar que a grande maioria dos problemas devem ser tratados sem expor. Deve ser tratado na intimidade. Tu já morou perto de um casal que trata os seus problemas de maneira exposta? Tu tá em casa tomando café e está ouvindo chicote estralando na casa do lado. Um pentecoste terrível. Panela que voa, prato que cai, cachorro que grita, gato que mia. Portão. Já viu isso? Presta atenção. Tem gente que tem necessidade de expor que descobriu a falha de alguém. Tem ou não tem? Tem gente que tem necessidade de se sentir mais santo que o outro. Sim ou não? Tem gente que tem essa necessidade de expor, de humilhar, de ver o outro. Sabe por quê? Porque o nosso parâmetro de justiça é justiça retributiva, que nós chamamos de vingança. Entende? Muitas das vezes as pessoas querem o quê? Como eu não pequei, como se ninguém tivesse pecado. Como não foi eu, tem que expor o irmão mesmo. Tem que expor para tratar. Tem que expor para mostrar o erro, para servir de lição para os outros. Vamos aprender com Jesus? Jesus teve um discípulo que negou ele, sim ou não? Sim. Nome dele? Pedro. Quem? Pedro. Um traiu, o outro negou. Tá? Vamos lá. Vocês já viram Jesus tratando Pedro? Gente, eu já vi pregadores pregando. E um deles foi eu. Antes de estudar e aprender direito, que Jesus estava tratando Pedro e os outros discípulos olhando assustados. Nada disso. Imagina os discípulos sentados, comendo, e no meio do lanche ali, Jesus do nada: Pedro, tu me amas? Os outros discípulos. E só Pedro. E agora? Só Pedro e Jesus sabem o que está acontecendo, irmão. Vocês acham que Pedro saiu e quando Jesus estava sepultado, Pedro saiu falando para os outros discípulos: neguei Jesus, neguei o mestre. Você acha que Pedro fez isso? Ó Jesus tratando Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, é claro que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Continua comendo, conversa vai, o peixinho aqui. Daqui a pouco Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Pedro já vai ficando murcho. Por quê? Está havendo uma tratativa. Os outros discípulos ao lado: mas você não sabe que Pedro ama? E Jesus tratando Pedro. Os dois sabem o que está acontecendo? Sim ou não? Sim. Jesus tinha direito, na nossa cabeça de justiça retributiva, Jesus tinha direito de expor Pedro? Sim ou não? Na nossa cabeça de justiça retributiva, sim. Ele era um negado,
Ele era o ofendido, sim ou não? Ele era o santo, Pedro o pecador. Mas olha Jesus tratando. Estou tratando no meio de todo mundo sem te expor. Ah, irmão, isso é lindo, vai. Fala a verdade, isso não é bonito? Pedro está ali, os outros discípulos sem entender nada. É claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mais um peixinho, mais um pouco de conversa. Quando Pedro já estava ficando mais animadinho, Pedro, tu me amas? Eu imagino os outros discípulos. De novo. Aí Pedro rasga o coração. Senhor, tu sabes tudo. O Senhor conhece o meu coração. Nessas palavras, com todo respeito, essa cabeça desse jovem pregador viaja. E eu imagino Pedro nessas palavras falando: o Senhor sabe que o que aconteceu foi a minha humanidade que veio à tona. Foi o meu medo, eu não tinha entendido o que era o que eu tinha que viver com o Senhor, mas hoje eu compreendo e te prometo que não faço mais. O Senhor sabe tudo e conhece o meu coração, eu não nego mais. Aleluia. Pedro foi tratado. Quando Pedro é tratado, aí Jesus diz: problema resolvido, Pedrão, faz uma coisa agora, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus acabou de tratar ele. Aí o que a Bíblia diz? Jesus é o que? O bom? Pastor. Bom pastor, sim ou não? Sim. O que o pastor tem de mais importante? As suas? Jesus pega o que é mais importante e fala para Pedro: apacenta, Pedro, aquilo que é importante para mim. Aleluia. Saber tratar. Entende? Muitos usam da exposição como maneira de solucionar uma causa. Jesus nos ensina resolver problemas em secreto. Gente, você quer ver uma coisa constrangedora? É você estar perto de um casal e eles se pegando. E eu sei que essa palavra tem um duplo sentido hoje, mas não é se pegando de amor não, irmão. É se pegando de tapa mesmo. De grito, de xingo. Entende? Esses dias eu estava montando um móvel. Numa casa. E eu estou lá trabalhando e eu estou vendo. O rapaz, irmão, eu estava na casa desde a meio-dia. Era 6:30 da tarde. O cara só tinha levantado do sofá para abrir a porta para eu entrar, para mais nada. E ele no videogame. E eu estou lá, irmãos, eu não ouço o meu celular tocar. Se alguém já tentou falar comigo durante o dia, sabe que eu não tenho como. Eu estou na escada, eu estou trabalhando. E eu estou lá no quarto e eu estou ouvindo assim, ó. Eu falei: rapaz, será que você não está ouvindo o celular dele tocando, não? Irmãos, por volta de 6:35 da tarde, eu só escutei o portão. Pá! Eu falei: quem estava ligando chegou. Entrou na casa uma mulher, irmão, desse tamanho. Mas pensa numa baixinha brava. Que Irmãos, aquele negócio foi começando tão constrangedor, mas tão constrangedor, que eles no meio do grito, eu só apareci no pódio e falei assim: eu posso voltar para terminar amanhã? Que eu estou bem sem graça aqui. Ela fez só assim para mim, ó: não! Do jeito que eu estava, eu voltei. Ela falou: a gente para. Entrou para o quarto e bateu. Mas é uma coisa constrangedora. Por quê? Tem uma coisa que a gente fala muito quando é os outros, mas quando é a gente não põe em prática. Quem nunca ouviu essa frase? Ninguém tem culpa dos seus problemas. Já ouviu essa frase? Tá de cara feia por quê? Tá de bico por quê? Tem culpa dos seus problemas.
Mas quando é o meu problema, eu chego em casa com cara de limão. Não precisa. Saber tratar na intimidade. Passa, Rodrigo, por favor. Nossa, irmão, o tempo já foi embora. Entender o contexto que envolve o problema. Vamos lá, versículos de 3 a 6. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é que estão... Boa. O contexto aqui é que pessoas que procuravam uma maneira de pegar Jesus em falhas estão mais uma vez colocando em prática as suas tentativas. Jesus entende todo o contexto do que está acontecendo. Olha o versículo 6 como começa. Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Ó Jesus, presta atenção. Ó Jesus, uma vida de oração, entendeu qual o propósito, que problema que era, lembra? Adultério, certo? Não entrou na exposição da mulher, eles expuseram ela, Jesus se manteve. Quarto, ele entendeu o contexto. Espera aí, se eu dou uma opinião mandando apedrejar, eles me pegam na falha do amor que eu disse que, do meu amor. Porém, se eu falo para não fazerem nada, eles me acusam que eu sou contra a lei. Ó Jesus. Só que Jesus se entender o contexto que envolve o problema. Qual é o problema? É família. Você sabia que tem um problema sério quando você vai falar sobre família? Para os irmãos aí, e aí eu vou explicar um negócio para as irmãs. Para quem gosta muito de futebol, irmãos, tem um negócio assim, ó. O meu time eu posso criticar. Quando alguém critica, eu fico doido. É mais ou menos isso. A minha família, eu critico. Eu vejo um monte de problema. Mas alguém quando fala dos problemas da minha família que eu vejo, tá falando o quê? A sua é perfeita? É ou não é? É. Há problemas que são complicados de se tratar. Porque são áreas sensíveis. Família. Sentimento. Eita, área difícil de tratar. Problema sentimental. Gente, eu já vi pastor. Foi tratar. Oh, Jesus. Foi tratar com uma mulher um problema de traição. Só que o pastor não vigiou na língua. Chamou o marido da mulher de canino. Ou de cão, cachorro. A mulher falou: pastor, fala assim, não, é meu marido. O problema virou para quem? Exato. Saber entender qual é o problema que eu estou me envolvendo. É hora de falar. O que falar? Olha lá, essa questão. Religioso. Gente, você quer um conselho? Cuidado com esse tema. Quando vai falar de religião, eu prefiro muitas das vezes falar assim, não sei. Eu fiz uma matéria na faculdade de teologia chamada Religiões Mundiais, ou Seitas e Heresias. Mas mesmo assim, tendo algum conhecimento, não é uma área que...
Entende? Tem que se tomar cuidado, tem que se entender qual é o contexto que eu estou envolvido, gerenciar conflitos. O irmão aceitou Jesus, a mulher é católica, aí o irmão entra em casa, pega o santo, quebra tudo. Isso não acontece não. Não! Isso já aconteceu e ordenado por pastor ainda. Não, irmão, agora Jesus é o Senhor da sua casa. Entra lá e quebra tudo aquelas imagens lá. Sabe para onde foi o casamento do irmão? Por vinagre. Entende? São áreas, finanças. Problema pessoal. Isso aqui é um problema sério. Pastor Edson, os meninos que serão pastores, né? Rodrigo, Gabriel, Daniel, os meninos tudo aqui, Em nome de Jesus, Clédio. Presta atenção. Olha aqui. Coisa brava é quando a pessoa vem te passar um conselho, irmã. Ela vem te pedir um conselho, ela vem te apresentar um problema e ela vai te contando e você vai olhando e você vai murchando. Porque o problema é ela. Eita, coisa dura. Você vai olhando e falando, ai Jesus, e agora? Porque a pessoa ela vem cheia de razão. Porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo outro, e não sei o que, lá em casa é assim, assim, assim. Aí eu olho e falo, O problema é a pessoa. Você tem que entender qual é o contexto. Eu já contei esse testemunho aqui, mas como as quintas-feiras é bem vazio, poucos irmãos ouviram. Preste atenção nisso aqui. Eu tinha um jovem que o pai dele ficava no meu pé. Vai visitar meu filho, vai visitar meu filho, vai visitar meu filho. E eu fui. 1, 2, 3. Levei 50 jovens na casa do menino. Chegou uma hora que até o menino enjoou de tanta visita. Ele chegou e falou para mim, Emerson, chega! Quando vocês vêm aqui, eu até gosto, eu até me animo. Só que quando vocês vão embora, eu olho, para ser crente igual ao meu pai, eu prefiro ficar no mundo. Então o irmão vinha me pedir ajuda quando ele era o problema. E a gente começou a observar que o menino não estava mentindo. O pai era o crente, mas era o pai que causava algazarra dentro de casa. Era o pai que tirava a alegria de todo mundo. É difícil quando chega um problema para ser tratado, quando o problema é a própria pessoa que está te trazendo o problema. Por quê? Porque reconhecer, vamos lá, lê lá, do reconhecer para frente, 1, 2, 3. Reconhecer que eu sou o problema, requer humildade. Sim ou não, gente? Sim. Reconhecer que eu sou o problema requer humildade. Irmão, você quer ver quando você está ali? Não vou falar discussão não, para ficar bonito, tá? Quando você está naquele debate, a esposa, daqui a pouco a sua ficha cai. Ih, eu estou errado. Só que tem gente que continua, que leva a discussão, que continua fazendo a bola de neve se tornar uma avalanche. Quando tudo que ele tinha que falar era o quê? Desculpa, o problema nesse caso sou eu. Entende? Entender qual é a questão, todo o contexto que envolve o problema. Outra coisa, entender se o problema proposto não é uma transferência de responsabilidade ou uma cilada. Era ou não era uma cilada para Jesus? Entende? Tem muita gente que cai nisso. Foi o exemplo que eu dei há um tempo atrás. A pessoa tem uma crise
Tem muita gente que procura problema com as próprias mãos. Eu te pergunto, essa mulher procurou problema com as próprias mãos, sim ou não? Sim. Ninguém que está passando a mão no pecado dela. Não. Ela procurou problema com as próprias mãos. Tem gente que procura problema com as próprias mãos. Aqui no caso não é ela que foi levar para Jesus. Ela foi levada até Jesus. Mas agora tem pessoas que procuram problemas com as próprias mãos. Depois ele procura uma forma de que alguém leve a culpa do que ele fez. Alguém seja culpado pelo resultado, pela consequência daquilo. Entende? Meu irmão é um cara muito inteligente. Meu irmão é um gênio, moleque é impressionante. E ele é esperto assim, sabe? Pro bem, mas... E eu, irmão? Eu sou lerdo. Pensa no camarada que para aprender as coisas tem que estudar, passar. Hoje foi a tarde inteira estudando isso aqui. O meu irmão, ele lê, ele ouve, guarda tudo. Eu falo, o que é isso? E um dia ele fez um negócio lá em casa e ele viu que ia complicar para o lado dele. Ele chegou para mim e falou assim: São, se você fizesse isso, isso e isso, o que você faria? Eu peguei e falei: eu faria isso. Ele foi lá e fez. Adivinha quem apanhou? Entende? Entender. Ô irmão, olha para cá. Ok. Simples como a pomba e prudente como o quê? Como a serpente. Tenta pegar. Ser esperto. Entendeu o que está acontecendo? Nem abraçando a causa. Não, eu tenho que ajudar. Agora segura. Entendeu o que está acontecendo? Porque se você estiver tratando um problema em que a pessoa é a causa, você vai ter problema com os outros. E o pior, usando o palavreado do pessoal de hoje, correndo pelo errado. Agora, só para pensar, já aconteceu contigo? Querer ajudar e a batata explodir na sua mão? Passa, Rodrigo. Nunca perca a capacidade de raciocinar. Vamos lá, versículos 6 a 8. E diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecados, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ok? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram-lhe um a um, e a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Preste atenção. Vamos caminhar aqui. Não podemos resolver os problemas dos outros, causando outros para nós. E também não podemos resolver os nossos problemas, causando outros para os outros. Preste atenção nisso aqui. Olha só. Quando eu vou solucionar um problema, em que muitas das vezes eu vou dar uma solução da minha cabeça, eu tenho probabilidade de, ao invés de ajudar no problema, me tornar parte do problema. Isso é um problema sério. Isso é uma coisa complicada. Você estava tranquilo, irmão. Você estava sossegado. Não tinha problema nenhum. Mas de repente apareceu uma situação. Jesus faz o quê? Vamos voltar lá para aquela parte? Se eu dou uma opinião, agora quem vira o problema sou eu. Vocês podem ter certeza que
Se Jesus fala, deixa ela embora, o povo esquece a mulher, o problema vira Jesus. Aí, contra a lei, te pegamos. Se Jesus fala, apedreja, o problema passa a ser agora Jesus. Jesus se coloca dentro do problema. Irmão, pelo amor de Deus, tenha sensibilidade do céu para evitar viver uma vida sofrida. Nós já vivemos muitos desafios com os nossos problemas. Agora tem gente que está metido no problema do vizinho, no problema do cunhado, no problema da patroa, no problema do irmão. Tem gente que se mete e está envolvido no problema de todo mundo. Por quê? Porque ele não consegue se esquivar. Aí depois ele diz, nossa, parece que eu tenho um imã para raio, para problema. Não, irmão. Com todo carinho e respeito, falta capacidade de raciocinar. Por mais que eu quero ajudar, é aquilo, coloca um pé e deixa um fora. Por quê? Dá tempo de tirar. Espera aí, deixa eu ver como é que está o ambiente. Eu vou entrar numa situação dessa. Ó, conhece alguém que é assim? Problema na rua, ele está. Problema na igreja, ele está. Problema em casa, ele está. É um verdadeiro problemático. É. Irmãos, presta atenção. Eu vi um irmão que uma vez, eu falei assim, nossa, que irmão bruto. Credo. A mulher dele chegou e falou para ele assim, ó. Fulano, meu irmão atrasou as parcelas do carro. E se ninguém pagar, vão prender. Sabe quem respondeu para a irmã? Perde nós. Ele não foi tão sábio nisso. Mas na esquiva, deixa prender. Se prenderem hoje, amanhã faz 2 dias. Eu falei, Jesus. Mas sabe o que eu aprendi? O que eu aprendi com isso? O cunhado já tinha perdido o carro. O cunhado estava devendo a agiota. O cunhado estava numa situação difícil. Se ele entra nessa, daqui a pouco sabe de quem que é o problema? Se ele paga o carro, daqui a pouco vai ter que pagar o agiota. Abraçando o problema dos outros. Não é negar ajuda. Ei, eu posso te lavar do barro, mas sem pular no lamaçal. Eu tento te tirar de lá, mas não preciso pular lá para te fazer a escadinha. Eu vou te ajudar segundo as minhas forças. Ó, raciocínio. Olha lá. Nunca procure resolver problemas em estados de pico emocional. Esse é um negócio sério. O camarada chega irado do serviço. Doido. Mulher, vem cá. A gente precisa conversar. Tem um monte de coisa para acertar. Vai dar certo, irmão? Vai dar certo, irmão? Não. A irmã está magoada. Está chateada. Vai sentar para conversar. Vai dar certo, irmã? Vai dar certo? Com aquela sensibilidade peculiar aos homens, vai dar certo? Fala para mim. Ainda mais se o camarada vê que ele está errado. Vai dar certo, irmão? Entende? A primeira coisa, você vai começar a chorar. E o camarada vai falar, está chorando por quê? Alguém te bateu? Nossa, parece que Deus está falando aí. Olha, tá um movimento assim. Vai dar certo? Não vai. O camarada está alegre demais. Todo eufórico. Caiu lá a PLR, ele entra todo eufórico na concessionária. Ele pode comprar um carro de 20 mil. Mas a euforia, ele vai lá, abraça no vendedor, compra um de 40.
E agora? Tira, segura o B.O. Tirar de lá é fácil, mas e aí? Entendeu? Ei, presta atenção. Não querer resolver problemas em estados de pico emocionais. Muito triste. Muito alegre. Ei, centralidade. Raciocínio lógico. Ó, e o tempo foi embora, eu tenho que parar por aqui. Tinha mais 2 tópicos. Põe aí só para eu ler, Rodrigo. Olha lá. Não se estresse pensando nos problemas que tem para resolver. Procure manter a serenidade necessária para ter equilíbrio suficiente para encontrar as saídas, pois uma mente conturbada se perde em preocupações inúteis, não tendo condições de raciocínio lógico para tomar decisões. Gente, ninguém estressado toma a decisão correta. Posso falar uma coisa? Entra na cadeia. Boa parte das pessoas que estão lá diz: eu tive um surto. 15 minutos. Tive 15 minutos. Entende? Uma decisão que pode pôr toda a vida em risco. Uma decisão que pode pôr todo um projeto a perder. Presta atenção, gente. Se Jesus se perde aqui, o projeto da cruz tinha sido perdido. Ai, Deus. Oh, aleluia. Olha o que Jesus vai nos ensinar. Raciocínio. Por mais difícil que seja a situação, mantenha a capacidade. Gente, aquele negócio que a gente fala, conta até 10, não é graça, não é verdade. Para, oxigena o cérebro. Respira, manda oxigênio lá. Já teve dia de eu estar conversando com alguém e eu perceber que estava indo para uma situação e eu falar: para, chega, para, não quero mais, o assunto para agora, chega. Se a gente continuar daqui, eu perco o controle. Você se conhece? O seu corpo te dá sinais, irmão. Eu tenho um negócio comigo. Quando o meu estado de nervo está passando do limite, o meu maxilar trava e começa a pulsar aqui, ó. Começou isso aqui, eu falo: chega. Parou. Eu já estou no... Para que continuar? Ô irmão, sai. Evita picos emocionais para a solução de problemas. Mantenha-se centralizado. E se não der, fuja. Fuja de decisões que ponham tudo a perder. Irmão, se puder anotar, anote isso em nome de Jesus. Mantenha-se centralizado. Mas se não der, fuja de decisões que ponham tudo a perder. Gente, eu não estou apoiando, tá? Eu estou contando o que aconteceu, tá bom? Estou contando o fato, tá? Conversou com homens que agrediram a esposa. E o cara fala para você assim: eu não sei o que aconteceu comigo. Ele está certo? Não! Ele está errado? Sim! Mas presta atenção nisso aqui. Por que não evitou? Por que não saiu de perto? Entende? Manter-se centralizado. Problemas são feitos para ser solucionados, não para virar uma guerra, não para te gerar mais dores. Guarda isso. Evite que as suas pequenas bolas de neve se transformem em grandes avalanches. Passa o último, Rodrigo. Olha que coisa linda que ainda tinha. Identificar o momento certo de falar. Isso aqui é um problema sério. A gente quer falar toda hora. Outro, Rodrigo, não vai dar para falar, já foi 9:05. Passa. Dê soluções definitivas. Olha o que Jesus fala para ela.
Jesus não deixa rebarba no problema. Gente, quando sentar para resolver um problema, resolve e acabou. A gente tem muito isso de guardar rebarbinha para jogar na cara depois. Mas você... Aí o que o outro fala? Mas a gente já não resolveu? Problema resolvido é problema resolvido. Acabou. Ei, irmã, olha aqui para mim. Tira as raízes. Esquece. Já não conversou? Ai, mas eu não falei tudo o que eu queria. Agora você tem um problema que é seu. A conversa para solucionar já foi. Hein, varão? Mas eu não falei tudo o que eu queria. Agora você tem um problema que é seu. Pega essas raizinhas que ficaram e acabou. Foi. Chega. Toda hora voltando na mesma coisa. Toda hora voltando no mesmo assunto. Sem dar uma decisão definitiva. Sem dar um acabou. Eu estou falando de coisas que já foram solucionadas. Não, Emerson, mas é uma coisa que toda hora acontece, então isso não foi solucionado. Eu estou falando de coisas que já acabaram. Mas na hora que vem um outro problema, eu vou pescar o problema que já resolveu. Sabe quando isso acontece muito, irmão? Quando a gente não tem mais artifícios para argumentar, aí a gente vai em coisa que já foi. Mas você lembra? Sério? Nossa, mas lá em 2007, ô louco! Deus está falando, eu estou vendo que Deus está falando. Ei, irmão, sepute os mortos. Para de ir. Hã? Da conversa desenterra um morto, né? Sim, sepute de vez. Se quiser anotar uma frase, anote isso. Eu nunca mais farei visita aos meus defuntos. Anota isso. Se é que foi um defunto, né? Se é um problema que foi resolvido, ele se tornou um defunto, ele morreu, acabou. Mas tem muita gente que vai lá fazer. Como é o nome daquele negócio que faz quando tira a pessoa, pastor? Exumação. Tem gente que vai lá exumar o problema. Ah, mas lá em 2010, você lembra? Esse eu quero um corte, hein? Não, resolver problema. Resolveu? Ok. Quando sentar para resolver um problema centralizado, fala tudo. Ei, olha aqui para mim, irmão e irmã. Quando sentar para resolver um problema e tiver centralizado, que for para pôr ponto final do negócio, fala até espumar o cano da boca. Leva uma garrafa d'água e põe na mesa. Para não ter que levantar para tomar água e esquecer o raciocínio. Mas fala tudo e resolve de uma vez. Jesus não deixou o problema para resolver depois. Vai! Você não vai morrer. Você está viva. Você tem liberdade. Mas não peques mais. Eu resolvi o teu problema da vida. Agora você recebeu a solução. A solução é o seguinte: não peques mais. Problema resolvido. Aleluia. Solução definitiva. Guarda isso no teu coração. Saímos daqui diferentes hoje, nessa questão de solucionar problemas, gerir conflitos. Amém? Amém. E guarda isso. Não mais visitarei os meus defuntos. Guarda isso. Amém?